Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, gente, como tá linda a lobelia. No vídeo passado eu mostrei pra vocês e ela tava bem bonita, só que agora ela tá com mais flores. Olha que linda, gente, tá bem cheinha de flores, bem redondinha. Essa aqui é uma planta que você pode cultivar assim como pendente, que fica linda, é uma planta anual. E no vídeo passado ela não tava florida aqui em cima, ó, e agora ela começou a ficar bem floridinha aqui em cima, olha que gracinha. Essa minha aqui tá sendo cultivada na meia sombra e tá linda, gente. Combinou bastante esse azul com o pedestal branco. Olha só. O que vocês acharam da lobelia? Então hoje eu quero mostrar pra vocês várias flores que eu tenho aqui no meu jardim. Gente, olha só, a rosinha safir começou a abrir, tá linda, quero mostrar pra vocês. Tem o jasmim aqui bem perfumado, quero mostrar pra vocês também. Mas a primeira é essa aqui, que tá maravilhosa, olha só. Olha só isso, gente, a quantidade de flores que tá essa plantinha. E o Flash tá ali chorando, ó. Vem, Flash, vem. Vem, Flash, vem. Tu queria vir pra cá, Flash? É um sapequinha mesmo, né? Esse cãozinho é um grudezinho. Esse aqui é o Flash, meu companheirinho aqui do jardim, né, Flash? É, ele gosta de vir aqui, né? A St. Pattyns está simplesmente maravilhosa, cheia de flores, gente. Mas como começou? Tá bem calor, tem dias que dá bem quente, então tem que molhar mais que uma vez ao dia, senão ela murcha. Então, eu já pego e já jogo um balde de água nela, né, Flash? Já jogo um balde de água, que daí ela... em torno de umas 2 vezes ao dia, por enquanto. Mas acredito que ainda vai aumentar. Essa aqui eu já queria mostrar pra vocês hoje, mas ela... faz uma semana já que eu tô esperando ela abrir. Faz uma semana do último vídeo que eu gravei pra vocês. E não abriu ainda. Eu achei que estaria aberta hoje, mas não abriu. Mas eu filmo ela amanhã, se ela abrir amanhã. Daí mostro pra vocês. Mas eu queria mostrar aquela outra lobelia do vasinho ali, gente, que eu também tenho aqui, olha só, que bonitinha. Essa aqui eu quero trocar hoje, quero cortar essas flores, quero botar outra aqui, quero mostrar pra vocês, uma bem bonita, uma pentas que eu tenho aqui no jardim também. Que ela começou a ficar bem bonita, então quero trocar esse vaso. Quero tirar essa aqui, que é a calanchoe, e quero colocar pentas. Né, Flash? Tu não vai fazer xixi aí? Então, essa aqui é a outra lobelia, outro vasinho de lobelia. Olha que gracinha, gente, que ficou bem no começo desse caminho aqui. Olha só, que eu tenho um caminho e eu tô plantando mais flores nesse caminho. Então, aguardem os próximos vídeos que eu já plantei de sementinha. Não vou falar qual foi. E já plantei ali, gente. Então, esse caminho vai ficar bem florido também. Olha só essa outra lobelia aqui. Olha que gracinha, bem floridinha. Olha... esse aqui, ele quer ser o principal do vídeo hoje, né? Olha só que gracinha, gente, essa aqui. Bem bonitinha. Tá bem floridinha também. É uma plantinha fácil de fazer mudas através de galhinhos. Essa aqui eu fiz mudas através de galhos. Tá bem bonitinha. Outra que tá ficando bem bonita é essa aqui. Essa aqui é a ametista, gente, olha só. Eu plantei ao redor desse vaso aqui. Essa aqui eu plantei primeiro, porque por isso que ela tá maior. E essa aqui eu plantei depois,
mas tá bem bonita também. E ela tá cheia de cachinhos, ela vai ficar toda roxinha, essa planta é linda, olha só a quantidade de cachinhos que tem. Então vai ficar muito, muito bonita aqui ao redor desse vaso, vai deixar o vaso ainda mais bonito. E outra planta, gente, que tá para florescer, que vai ficar linda, é essa aqui. Esse aqui é um jasmim, esse aqui é a gardênia, jasmim gardênia. Olha só, tá cheio de botões. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para aproveitar, gente, para ver essa explosão de flores brancas que vai dar aqui. É uma flor muito perfumada, vai ficar lindo, lindo esse jardim. Ainda mais com essa florzinha aqui, que é helitrópio. Olha só, gente, como tá linda. Um beija-flor tentando tirar néctar da roça. Que bonitinho. Então, gente, deixa eu mostrar a helitrópio melhor pra vocês, mas antes eu quero mostrar o cacho de rosas que tá abrindo aqui, ó. Olha só esse tamanho de cacho. A rosinha, essa rosinha aqui é a rosinha... Ai, ai, ai. Rosinha, esqueci o nome dela, gente, mas vou deixar anotadinho aqui. A hora que eu lembrar, vou deixar anotadinho aqui. Olha que bonitinha, enche desses cachos. Isso que esse aqui é um cachinho pequeno ainda, né? Comparado a esse cacho enorme que vai sair aqui, gente. Olha que lindo. Vai ser um cacho enorme de rosas aqui. Então, a helitrópio fica bem aqui na frente do jasmim gardênia. E o jasmim gardênia é uma flor grande, perfumada. E tem essa minha plantinha linda aqui. Esse arbustinho aqui todo roxinho, perfumado também. Tem um cheirinho perfumado, bem gostoso. Cheinho de cachinhos roxinhos, gente. Olha só que linda. Essa aqui é uma rosa amarela, então... já floresceu bastante, mas quando florescer novamente fica bem legal junto com esse meu arbustinho aqui de helitrópio. Ah, gente, deixa eu mostrar essa outra rosinha aqui também. É uma rosinha que eu plantei há pouco tempo, por isso que não tá tão grande. Mas olha só, gente, dá cachos de rosas também. Olha que bonitinho. Essa aqui é a rosinha bailando. É uma rosinha do tamanho, não é muito pequena não, né? Tem rosinhas menores. Acredito que esse aqui seja um tamanho médio de rosinha. Que bonitinha. Tem mais cachinhos aqui para abrir, ó. Tem esse aqui e tem esse aqui. Essa aqui é uma vinca. Eu até achei que essa vinca ia morrer. Eu plantei ela. Deixa eu ver. Foi antes do inverno que eu plantei ela. Ela tava bem feinha, mas agora começou a ficar bonitinha novamente. Então, essa aqui é a rosinha bailando. Depois eu quero mostrar a rosa safir pra vocês, que é um cacho enorme de rosa, gente, bem lindo. Ah, gente, eu não posso deixar de mostrar pra vocês essa arvoreta de rosas que eu tenho aqui. Essa rosa aqui é a... Ah, eu tô esquecida do nome das rosas hoje. Mas o que eu não falar aqui, eu vou deixar escrito aqui pra vocês. É uma rosa enorme também, essa aqui já tá velhinha, ó. Ontem deu um dia bem quente. Faz tempo já que ela tá aqui, gente, que essas rosas estão aqui. Faz tempo já. Olha o tamanho dessa rosa, que linda. Ai, esqueci o nome, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês. Olha que bonita. Essa rosa aqui é uma das rosas mais perfumadas que eu tenho aqui do jardim. Tem um cheiro muito, muito bom. Olha só. Aqui um botãozinho para abrir. E é uma rosa que floresce muito. O ano passado eu mostrei muito para vocês. O ano passado não, começo desse ano, né? Eu mostrei muito ela para vocês. E, gente, eu mudei ela de lugar. Talvez por isso que ela não esteja tão florida. Porque ela tava bem aqui. Ó, pode ver que a grama tá crescendo aqui agora, né? Os passarinhos estão fazendo a festa ali, gente. Eu botei raçãozinha para eles agora. Então, eu mudei ela daqui para cá, ó. Para ter mais espaço aqui nesse caminho. Para ter mais espaço. Então, mesmo assim, mudei agora no inverno. Mesmo assim, como a rosa, ela pega fácil, gente, quando a gente muda. Mesmo assim, já tá florida. Olha que linda. Depois eu vou mostrar outra que eu mudei também. E tá bem bonita com rosas, já com caixa de rosas. Então, essa rosinha, ela é muito, muito perfumada, gente. É uma delícia o perfume dela. Ai, quase caí agora. Uma delícia o perfume dessa rosa linda. Agora eu quero mostrar pra vocês a rosinha safir também, que é um cacho enorme de rosas. E vocês acreditam que a minha outra florzinha que eu tenho ali, que floresceu começou a florescer no outono, gente, tá carregada de flor. Já vou mostrar pra vocês.
Que delícia o perfume dessa rosa. Então aqui eu tenho a rosa safir. Eu tava em botões no último vídeo que eu mostrei pra vocês, mas agora já começou a abrir. Aqui tem duas que estão quase abrindo também. Olha só que bonitinha, gente. É um rosa assim bem clarinho. Olha só, e ela tá abrindo ainda, ela vai ficar maior, ó. Ela tá com o miolinho ali fechado, ó. Então, é uma rosa grande até, para dar tantos botões, olha só a quantidade de botões. O último vídeo eu contei esses botões com vocês, eu acho que tinha 19 botões. Olha só que lindo, gente, que tá. Que linda que é. Ela tem uma pétala clarinha até meio transparente. O perfume dela não é muito forte, é um perfume bem delicado, bem fraquinho, mas muito, muito bonita. Essa aqui é a rosa safir. Aqui eu tenho a outra rosa. Eu tô tão esquecida hoje dos nomes, mas eu vou deixar escrito pra vocês. Eu tinha ela em vaso, essa rosa aqui é muito linda também, enorme. E também tá cheia de botões, só que essa aqui é uma híbrida de chá, ela dá um botão só por galho. Às vezes dá mais que um, mas é difícil. Ó, mas vai abrir bastante botões. Esse cacho aqui de botões é dessa aqui, ó. Tá se misturando ali. Da rosinha safir, gente. O que vocês acharam da rosinha safir? Então, quem não é inscrito, se inscreve. Confirma aí se você é inscrito para acompanhar essa explosão de rosas que vai dar aqui, ó. Linda, linda. Deixa eu mostrar. Tem mais rosa do outro lado, olha só. Tem mais rosas ali. Deixa eu ver. Eu vou do outro lado para ficar melhor para mostrar para vocês. Daí já mostro aquele jasmim lá, ó, que também é perfumado. Olha só, os passarinhos estão fazendo a festa ali. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ai, consegui. Tem um canarinho em rolinhas ali, ó. Canarinho amarelinho. Então, aqui eu tenho uma rosa. Essas aqui já estão velhinhas, ó. Essa aqui já tem que tirar. Tem bastante rosa já que tem que tirar. Mas depois, quando eu corto, gente, eu vou cortar esse galho aqui. Eu vou cortar, deixa eu ver. Eu vou cortar aqui embaixo, ó. Tudo isso aqui eu vou cortar, ó. Vou cortar aqui embaixo, nessa geminha aqui. Ó, esse aqui tá bem bonito. Ó. Então, esse canteiro eu tenho aqui no meio do jardim, esse canteiro de rosas, gente, junto com essas flores de pequeno porte, muito bonitas que eu tenho aqui, que floresce praticamente o ano todo. O camarão amarelo para fazer o fundo aqui. Então, esse cantinho do jardim é muito, muito bonito, muito especial. Aqui eu tenho outro arco de rosas, como vocês podem ver, a rosa já tá lá em cima, ó. Então, acredito que, de repente, agora, já no verão, ela já floresce. Aquela rosa lá é muito, muito bonita. Então, se você ama flores, esse é o lugar certo para você, gente. Tem muitas rosas e flores aqui no jardim. Esse aqui é o jasmim asa de anjo. Esses dias ele tava mais florido. Olha só, mas ainda tá com bastante flores. Ele tem um perfume, mas tem que botar o nariz mais pertinho para sentir o perfume dele, gente. Muito, muito perfumado, mas você tem que botar o nariz ali para sentir o cheiro. Mas muito gostoso o cheiro dele. Olha só, os botãozinhos são roxinho, e a florzinha branca. Esse aqui é conhecido popularmente como jasmim asa de anjo. Você pode cultivar como trepadeira, mas esse meu aqui eu cultivo como arbusto. Ele larga aqueles galhos compridos, eu vou lá e corto, porque não tem espaço para cultivar como trepadeira, gente. Mas esse jasmim aqui, ele fica mais bonito se você cultivar como trepadeira, porque você vai dar mais espaço para ele crescer, né? Mas assim como o arbusto também fica bom, ó, solta bastante flores também. E aqui embaixo eu tenho um mar que lindo, olha só. Um mar de flores do rabo de gato, essa florzinha aqui, peludinha. Talvez por isso que lembra o rabo de um gato, né? Compridinho, ó. Esse aqui é bem compridinho, ó. Então, é conhecida popularmente como rabo de gato. Olha que gracinha. Aqui, esse cantinho aqui é um local que não pega muito sol. E o rabo de gato, ele vai bem na meia sombra ou ao sol pleno. Então, é uma ótima opção aí se você tiver um cantinho aí que não pegue muito sol. Porque essas plantas aqui fazem sombra para ele. Então, é uma ótima opção como forração. Mas não pode pisar em cima, né, gente? Não pode. Tem que ser um cantinho que você não pise em cima.
Mas ficou uma gracinha, né? Olha só, tá carregado de flores. Essa aqui é a minha flor buquê de noiva, que tá com bastante florzinha ainda. Olha que gracinha. Essa florzinha aqui tem da flor dobrada e da flor simples. Essa minha aqui é da flor simples. Mas eu acho uma gracinha essa aqui, gente. Parece bem o miolinho amarelinho dela. Muito, muito bonitinha. Essas aqui são as pétalas. Pequenas pétalas do buquê de noiva. Então, esse aqui é meu jasmim. Eu tenho vários jasmim aqui no jardim. E esse aqui eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, ó. Esse aqui é muito, muito, muito perfumado. Olha só a quantidade de botões, gente. Então, aguardem o próximo vídeo, que esse jasmim aqui vocês vão amar. Vão amar esse jasmim. Esse é o jasmim leite. E esse aqui é o jasmim asa de anjo. Fica bonito, né? Esse roxinho com a flor branca. Ó, fica bem legal. Esse aqui é o meu cantinho de flores de pequeno porte, gente, que tá lindo esse meu caminho aqui. Eu tenho um pequeno caminho cheio de flores. E essa flor aqui tá ficando linda, linda. Essa aqui é a sálvia azul. E eu tenho, olha se não combina esse azul aqui com essa cor de rosa bem clarinha, gente. Olha só. Que linda que tá. Quero mostrar de pertinho pra vocês verem como combina essas duas cores, o roxinho com o rosa, o roxinho com o amarelo também. Essas cores combinam bastante para você fazer uma composição aí no jardim. Então, essa composição aqui do azul com rosa. E agora, gente, o nome dessa plantinha aqui é sálvia azul. Então, vamos dizer que ela é azul, né? Mas tá entre o azul e o roxinho, olha só. Olha que bonita, esses aqui estão bem abertinhas, essas aqui estão fechadas, ó, as florzinhas fechadas, mas elas carregam de flores, olha a quantidade de flores que estão pequenas ainda, que vai encher esse cantinho aqui. Então, essas duas cores até que são mais parecidas, né? São parecidas até. Essa aqui é mais pro roxinho, né, gente? Mas eu acredito que, de repente, esse aqui tá mais pro azul, né? O que vocês acham? Deixem nos comentários pra mim. Mas vamos dizer que ela é azul, porque o nome é sálvia azul. Então, eu fiz um canteirinho aqui grande com ela e ela tá alcançando quase a minha rosa, gente. Olha que rosa linda. Vou deixar o nome dela escrito aqui pra vocês. É uma arvoreta de rosas e essa arvoreta, gente, eu mudei ela agora no inverno também. Eu mudei ela também agora no inverno de lugar e ela nem sentiu, gente. Olha só o cacho de flores que tem para abrir aqui. Então, essa aqui é uma rosa que dá em cachos também. Essa aqui veio sozinha, mas é uma plantinha, é uma rosa, né, que dá em cachos. Já imaginou um cacho desse aqui, dessa rosinha? Que linda! Não é uma rosa pequena, é uma rosa aí do tamanho médio, quase grande. É bem grandinha até essa rosa, gente. Muito bonitinho, olha só. Formato de bola. Muito linda. Então, aqui tá soltando vários cachos, ó. Vai ficar linda, linda essa rosa. Em cada pontinha dessa eu vejo que tem um botãozinho que vai soltar um cacho. Um cacho como esse aqui, ó. Vai ficar lindo esse cantinho aqui. Olha só, com sálvia azul. E com a rosinha, cor de rosa, assim, bem rosa bebê, né? Um rosa muito bonito. Vai ficar bem legal. Então, ela tava plantada aqui, gente, ó. Então, eu quis aumentar o espaço aqui perto dessa mesinha e coloquei ela ali mais pra trás. Porque aqui eu tinha um canteiro de rosas, eu mudei as rosas tudo pra outro canteiro que eu tenho ali. E deixei aqui um canteiro de sálvia azul e flores de época. Aqui, esse aqui é o alho social. Olha que bonitinho. Esse aqui é um lilás, né? Tá soltando mais pendãozinho, ó, pra dar flores no meu alho social, ó. Aqui vai dar mais flores. E aqui as sálvia azul tão bem bonita. Olha só. Que lindas que estão. Junto com essas minhas flores rosa ali atrás. Rosa e vermelho. Aqui vai soltar um outro botão de rosa. Esse aqui é uma rosa, um cremezinho muito bonito. Quase um branco. Então, esse cantinho aqui tá bem legal. Se vocês quiserem fazer uma composição aí no jardim com azul, o roxo, com o rosa, com o amarelo, combina muito, gente. E aquele jasmim lá, ó, todo branquinho, vai ficar muito legal. Aqui tá minha rosa melina, que ainda tá florida, porque como ela é em cacho, ela vai abrindo os botões aos poucos, ó, tem umas aqui que estão velhinhas. Vou tirar. Mas
tem, deixa eu ver, essa aqui ainda tá abrindo, ó. Tem um botãozinho aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, que tá abrindo ainda, um botãozinho pequeno. Então ela vai abrindo aos poucos, então dura bastante. E, gente, essa do outro lado ali tem um outro cachinho, ó, que eu achei que era rosa melina também, mas é a rosa Lola. Até já abriu a florzinha dela e já tá caindo já uma florzinha, ó. Mas é vermelhinha, olha só. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Então, esse outro cachinho que eu achei que era melina é a Lola, gente, mas já tá caindo a florzinha dela, ó. Já tá caindo uma. Mas é um cacho de rosas, então tem várias ali pra abrir ainda, ó. Vermelhinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei que era a melina, porque a melina é desse lado aqui do arco, ó. A melina é desse lado do arco, ela é roxinha. E aqui desse lado é a Lola. Só que um galho da Lola atravessou e floresceu ali daquele lado ali. Mas tá cheio de cachinhos lá em cima, gente. Não dá pra ver. Mas vocês vão ver esse arco de rosas aqui cheio de rosas. E isso que faz o que eu plantei essas rosas aqui? Faz um ano? Então, imagina com 2, 3 anos como vai estar esse arco aqui. Vai ficar lindo, né? Se já tá enchendo de cachinhos de rosa, imagina daqui 2, 3 anos. Vai ficar bem bonito. A flor que eu quero plantar com vocês hoje, quero replantar ela. Essa aqui, gente, quero colocar num vaso e colocar mais terra. Olha que bonita que é essa flor. E ela tá cheinha de cachinhos, olha só. Vai ficar linda, linda, linda. Essa aqui é a pentas. Esse aqui é um rosa mais escuro. E eu tenho uma no tom rosa mais clarinho, já vou mostrar pra vocês, que eu quero substituir a Kalanchoe que tá ali. Já passou a época da Kalanchoe. Essa plantinha aqui, gente, fica feia no inverno. Ela cai as folhas, fica com as folhas amareladas, até parece que vai morrer. Mas esquentou o tempo, olha só como ela fica linda. Então, ela tava num cantinho lá escondidinha, porque o bom das plantas em vaso é que você, quando ela não tá florida, você pode deixar num cantinho lá que você não vai, né, que não apareça muito. Mas agora, como começou a florescer novamente, é igual essa aqui, ó. Essa aqui tava num cantinho lá. Quando ela começou a soltar botões, eu trouxe pra cá, né, que fica num local aqui que a gente possa ver, né, e admirar as flores. Então, hoje eu quero mudar ela de vaso, colocar para um vaso maior e já vou mostrar para vocês um vaso mais bonito que eu comprei ali. Então, eu quero plantar 2 plantas aqui hoje. Quero plantar a azulzinha, que eu fiz mudas através de galinhos, gente. Olha como pega fácil. Pegou todos os galinhos que eu plantei aqui. Deixa eu ver quantos galinhos eu plantei. 2, 3, 4, acho que 5 galinhos aqui. Olha que bonitinho que tá. Então, quero ver se planto. Comprei um vasinho bonitinho, ó, pra colocar ela, um vasinho maior. A outra azulzinha que eu tenho ali, eu quero ver se compro um vaso assim grande pra colocar, porque já é uma muda bem grande. Mas não deu pra me comprar tudo no mesmo dia, né, gente? Porque gasta bastante. Esse aqui foi R$ 35,90 e esse aqui foi R$19. Então, tem que ser devagar. Eu espero não estragar a planta, minha pentas, que tá linda. Porque eu quero deixar ela aqui, então eu quero colocar num vasinho mais bonitinho. Então, mãos à obra, vamos plantar. Espero que essa terra dê, não sei se vai dar. Então, vou colocar um pouco de terra aqui e espero não estragar a pentas, né? Que ela tá muito bonita. O legal desses vasos é que eles vêm furadinho. Eu não gosto de furar vaso. Não gosto. Algumas plantas eu faço drenagem, gente, mas algumas plantas não precisam fazer drenagem. Isso aqui não precisa. Então, não vou fazer. Essa aqui é uma terra pronta. E o legal de ter plantas em vaso, gente, é que a gente pode mudar de lugar, como eu falei pra vocês. Quando tá florida, vocês colocam no lugar em destaque. Quando não tá florida, vocês colocam no lugar mais escondidinho. Ah, sabe o que eu quero mostrar pra vocês? As minhas amoras, gente. Tem pés de amoras aqui no jardim, tá carregadinho de flores. Quero mostrar pra vocês. Então, aqui eu tenho uva, tenho amora, tenho uva, amora, jabuticaba, laranja. Então, num jardim pequeno, dá pra você ter bastante coisa se você souber organizar, né? Tá tudo cheio de plantas aqui, mas se você souber organizar, pode ter bastante plantas. E ainda sobrar espaço pra ter mesa, pra ter bancos no jardim. Agora eu quero ver como eu vou tirar daqui. Ai, ai, ai. Espero não estragar.
vou pegar a pazinha, que daí eu consigo puxar pra cima. Peraí. Claro, eu deveria ter feito essa mudança antes, né, gente? Antes dela florescer. Mas eu acho que vai dar certo. Essa planta eu tenho bastante tempo já. Essa aqui faz 1 ano que eu tenho. Mas em outros anos eu já tive ela. Da rosa, né? Floresce muito, gente. Muito mesmo. Muito linda. Só fica feia no inverno, como eu falei pra vocês. Ai, não sei. Ela tá muito grudada. Tá muito grudada mesmo. O certo seria cortar o vaso, né? Mas eu tô tentando economizar esse vaso. E saiu com o torrãozinho bem bom até. Vamos ver. Eu acho que aquela terra ali, de repente, tinha até minhoca. Porque eu plantei sementes. Quando eu fui tirar as sementes e passar pro chão, tirar a plantinha e passar pro chão, os potinhos, eles estavam com bastante minhoca. Deixa eu ver se tem uma minhoca aqui. Vou utilizar essa terra aqui também. Não vou jogar ela fora, não. E tem minhoquinha aqui, gente. Tem bastante minhoca. Vou passar pra cá porque minhoca é bom. Vou usar essa terra também porque economizar, né? Não vou jogar essa terra fora. Essa terra tá boa. Não tem praga. E tem minhoquinha. Amanhã tá marcando chuva. Tava marcando chuva pra hoje também. Hoje tava marcando 40% de chuva. Então ela se recupera bem rápido. Olha só a minhoca. Ai, eu que tô de luva, né? Senão eu não teria coragem, meu Deus. Deixa eu pegar ele e botar no vaso que ela fugiu. Não teria coragem de botar, não. Ai, ai, ai. Vocês conheciam essa planta, pentas? Tem de várias cores, gente. Tem vermelha, rosa claro, rosa escuro. É linda, linda essa flor. E para você que mora em clima quente, é uma plantinha que deve florescer o ano todo em clima quente. Aqui porque fica muito frio, então ela acaba ficando feia no frio. Mas começou a esquentar, olha só como ficou bonita. Isso que ainda na parte da manhã, assim, bem cedinho, ainda frio. Na parte da noite também é friozinho. Mas é uma florzinha muito linda. Fica mais bonita nesse vasinho aqui, né? Com fibra sintética. Então, essa aqui, ó, como já terminou a floração dela, eu vou tirar ela daqui. Já vou pôr num cantinho mais escondidinho. Ai, ai. Cansei.
aqui. Depois que essa aqui acabar a floração, daí eu coloco a pentas aqui, ó. Daí sobra um espaço maior pra ela. Essa aqui largou um galho muito grande, gente, um galho muito comprido, mas depois que acabar a floração desse cacho, daí eu corto mais aqui, ó, diminuo o tamanho do galho. É que esse galho aqui, ele soltou, é um galho chute, como se diz, então ele vem com muito vigor, então não dá bem grande, mas depois eu posso diminuir o tamanho dele. Na azulzinha eu também vou usar um pouco dessa terra aqui, vou usar um pouco dela também. Tá com minhoquinha, já vai deixar a terra mais boa, né? Um pouco dessa terra aqui também. Esse vasinho parece pequeno, mas vai bastante terra nele. Daí esse aqui eu deixo para plantar Sampatins, porque a Sampatins ela tá nesse vaso de barro, mas dentro eu coloco um vaso de plástico. Ela tá plantada num vaso de plástico. Eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, quem quiser adquirir adubo, o adubo que eu uso aqui no meu jardim, eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha. O adubo que eu uso nessas plantas em vasos e também uso nas rosas, gente, que tá deixando minhas rosas bem floridas. Nossa, mas tá compactado esse aqui também. Deixa eu ver como é que tá a raiz. Ó, tá bem enraizadinho, olha só. Bem enraizadinho a minha azulzinha. Vou soltar um pouco aqui essa raiz. Essa florzinha é linda também. E vou colocar do ladinho daquela lobelia que eu tenho ali, na entrada do caminho. Vai ficar legal, né? Quando estiver florida. Vai ficar muito bonito. Estiver bem floridinha. A azulzinha é uma planta muito fácil para você fazer mudas. Então, você nunca perde ela no jardim. Sempre pode estar fazendo mudinhas, né? E quando você for plantar um vaso de azulzinha, pode fazer assim como eu fiz. Plantar bastante galinho para fechar bem rapidinho depois. Então, eu sempre planto assim bastante galinhos. Eu podia até ter separado as mudinhas para deixar mais separado aqui, mas acabei não separando. Mas tá bom. Logo, logo ela vai se ramificar bastante, vai encher esse vasinho aqui de flores azuis. Azulzinho eu quero colocar ali do lado da lobelia. Já vou mostrar pra vocês. Aqui do ladinho, ó. Nessa entrada aqui. Então vai ficar duas flores azuis aqui, florida na entrada. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho como vai ficar. Achei que ficou, vai ficar bem bonitinho assim. Eu amo esses vasinhos com fibra sintética. Então tem aqui vasos de barro, tem um vaso de cimento e tem bastante desses vasinhos de fibra sintética. Então ficou assim, gente. Agora não tá tão bonito porque a mudinha, ela tá pequenininha. Mas vai acontecer como a lobelia azul aqui, ó. Vai tampar praticamente o vasinho. A hora que ela crescer os galinhos, né, vai ficar bem bonitinha. Tá com uma florzinha, olha só. É bem azulzinha, gente, olha que lindinha. Tem muitos que comentam aqui no canal que gostam muito dessa flor. E eu tenho essa flor há muito tempo, gente, há muito tempo eu tenho. Praticamente aí no começo do meu jardim. Faz muitos e muitos anos e com o passar dos anos eu faço mudinhas através de galinho, né? Então, quando ela estiver bem ramificadinha, vai ficar bem legal, vai ficar bem bonitinha. E essa aqui, vocês aguardem os próximos vídeos, gente, que essa aqui vai estar linda, linda.
Olha a quantidade de cachinhos que vai sair aqui. Os cachinhos, eles ficam meio estranhos quando estão nascendo, ficam meio tortinhos assim, ó. Vocês não dão nada pra ele, né? Olha só, fica bem tortinho. Cada pontinha aqui tá saindo cachinho, ó. Mas vocês vão ver quando esses cachinhos estiver bem grande. Aqui ainda tá abrindo. Fica lindo. Ela fica praticamente, fica toda escondida atrás das flores, gente. Fica muito, muito bonita. Eu tenho que comprar mais vasos, porque tem muitas flores para me plantar. Eu comprei muitas sementes. E também, então, se você cultiva em vasos, aproveita e se inscreve, porque eu vou plantar bastante flores em vaso. E eu tenho uma aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu plantei de sementinhas que eu colhi o ano passado, gente. Encheu aqui. Eu até já mudei para outro local aqui do jardim, mas encheu aqui no chão. Coisa mais linda, gente. Olha só a quantidade que nasceu aqui, gente. Esse aqui é o botão de ouro. Olha só a quantidade. Ai, ai, ai. O que é isso aqui? Olha só. Nasceu uma muda aqui, eu não sei de que rosa. Não sei o que aconteceu aqui. Será que foi dessa rosa aqui? Tu vê, olha só. Será que veio pela raiz? Só sei que é uma muda, olha ali. Não sei. Nunca tinha visto isso. Nascer pela raiz. Só se caiu semente aqui e nasceu. Não sei dizer. Nunca vi isso. Mas tá ali, ó. Uma mudinha. Então, esse aqui é o botão de ouro. Eu tinha ela o ano passado aqui. E eu vim aqui, colhi bastante sementinhas e guardei. E agora eu semeei. Uns dias aí atrás eu semeei. Olha a quantia que nasceu ali também, ó. Nasceu muitas. Então eu quero plantar em vaso, porque é uma flor que carrega de flores amarelas. Carrega, gente. Eu vou deixar uma foto para vocês conhecerem ela como estava o ano passado. Botão de ouro o nome. Carrega de flores amarelas. Ela vai ficar linda em vaso. Então eu quero ver se passo umas para o vaso. Olha só, gente, a Marianinha. Eu mostrei ela bastante para vocês no outono e no inverno. E olha só, ela tá carregadinha de flores. É uma flor que nasce amarelinha. Deixa eu mostrar uma amarelinha pra vocês. Aqui, ó, uma amarelinha. E vai se tornando laranja. Então essa aqui é a flor Marianinha. Tá com um cacho bem bonito aqui, ó. Aqui perto do meu bebedouro. Tem que lavar esse bebedouro novamente. Tem que lavar ele de 2 em 2 dias. Olha aqui que linda. Linda essa flor, gente. Dá um arbusto escandente e tá carregadinha de flores. E como eu prometi pra vocês, eu quero mostrar pra vocês as minhas amoras. Que eu tenho amoras aqui também. Se eu tivesse o pátio maior, o que eu não teria, né? Tá tudo amontoado, mas tenho. Olha só, as minhas amoras estão carregadinhas de flor. Nem me pergunte, gente, como o sol passa aqui, mas ele passa. Olha, eu tenho muitas plantas aqui. Essa aqui, deixa eu ver que planta é essa. O nome dela, que eu esqueci, chuva de prata. Tem uma flor aqui, ó. Ó, chuva de prata. Tá enorme, essa minha chuva de prata tá maior que eu. Então deve estar alcançando aí 2 metros de altura ou mais. E não sei como o sol passa aqui, mas o sol passa. O sol passa bastante. E tá carregadinho de flores a minha amora, gente. Olha só as amorinhas ali, eu já tenho amorinha ali, ó. Mas olha só a quantidade. Meus filhos amam a amora. Esse ano eu não usei nada orgânico. Eu usei o NPK 414-8 só. Só usei isso. Olha só. Eles vão se fartar de amorinha esse ano. Eu acho que é só um pé que eu tenho ali, ó. Porque a amora, ela vai soltando vários pezinhos. Deixa eu ver se eu acho aqui no chão. Eu vou até arrancando. Porque ela nasce pela raiz e vai soltando vários pezinhos de amora. Mas como ela tem muito espinho, gente, olha só. Eu vou cortando com a roçadeira. Não deixo crescer, né? Porque a gente se machuca muito com ela também. Mas vale a pena. É que ela mora bem roxinha. Ai, muito, muito bom. Deixa eu ver, eu não acho nem um pezinho pequeno aqui pra mostrar pra vocês, mas elas vão dando... Tem bastante esse matinho aqui, ó. Elas vão dando... Aqui, ó, acho que aqui tem, ó. Aqui tem um pezinho pequenininho, ó. Mas eu vou cortando tudo com a roçadeira. Eu venho e corto tudo aqui com a roçadeira. Só deixei um pé mesmo, porque... Senão ela se alastra, dá muita muda.
Olha só que maravilha. Então, logo, logo vocês vão ver eu colhendo amoras aqui. Aguardem. Aqui fica o meu pé de jabuticaba. Aqui fica o meu pé de hortênsia. Aqui estão os bancos, ó, embaixo do pergolado. Então, aqui tá a minha pentas. Eu deixo os vasinhos aqui escondidos, ó, quando eles não estão floridos. Mas eles pegam bastante sol aqui, o sol passa. Então, quero levar ele lá pra agora e colocar no lugar da Kalanchoe. Olha só a quantidade de cachinhos, gente, que tem pra abrir. É uma planta muito, muito florífera. Essa aqui é a rosa clara e aquela outra que eu mostrei pra vocês é um rosa mais escuro. Então agora eu vou buscar a minha pentas rosa pra colocar aqui. Então eu passo por esse cantinho aqui, ó, pra acessar um cantinho escondido que eu tenho aqui. Então, vamos colocar a nossa pentas rosa aqui no lugar da Kalanchoe. Deixa eu ver como é que eu tiro ela daqui. Ela tá bem gordinha, né, gente? Tá bem linda essa Kalanchoe. Deixa eu ver. Tem que fazer a poda. Ó, elas estão num plástico, num vaso de plástico, dentro desse vaso aqui que é de cimento. Então, agora eu só vou substituir pela pentas. E ficou assim. Daí o jardim continua sempre florido, né? A gente tendo sempre uma plantinha para substituir aquela que já terminou a floração. Então ficou assim. Esse vaso breve vai estar cheinho de flores, porque como eu mostrei para vocês, tá cheio de cachinhos. A azulzinha lá vai estar bem bonitinha também. Olha só como é linda essa flor. E ela enche de flores, gente. Tá cheia de cachinhos. Olha que bonita. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu Coleus, né? Bem bonito. Esse faz um tempo já que tá plantado aqui. Eu fiz a poda nele, ele já tá bonito novamente. E eu fiz mudas dele e coloquei aqui, ó. Fiz mudas. Tá nesse vasinho aqui que não é bonito, também pretinho, mas tá bom. Combina aqui com a brita. Olha só, tá bonitinho aqui nesse cantinho. Vou preenchendo os cantinhos vagos. Esse aqui é a outra que eu tinha aqui. Essa Kalanchoe aqui, gente, ela tava ali naquele vasinho ali que eu mostrei pra vocês. A outra tava antes daquela outra que eu mostrei pra vocês que eu tirei. Ela tava essa aqui. Daí ela ficou feia, eu tirei e fiz a poda. E ela floresceu novamente. Olha que linda que tá. Daí eu coloquei nesse cantinho aqui. Ela floresceu novamente. Então agora eu tirei aquela outra Kalanchoe e botei lá no meu cantinho, ó, onde eu boto as minhas plantas. Depois eu vou fazer a poda nela. Tá lá, aquele cantinho ali onde eu coloco as plantas em vaso que não estão floridas. E lá tá minhas amoras, ó. Passa bastante sol naquele cantinho ali. E aqui tá o meu pé de jabuticaba, que eu mudei ele há pouco tempo também, porque ele ficava, deixa eu mostrar pra vocês. Ele ficava, gente, aqui onde tá o arco, ó. Então ele ficava tampando esse meu caminho aqui. Então ele ficava bem no meio. Eu tirei ele daqui, coloquei lá e abri espaço para ter esse cantinho aqui muito legal do jardim. Aqui tá, tem passarinho ali. Ih, voou. Mas tem umas rolinhas ali no chão ainda, comendo raçãozinha, sementinhas. Então eu tirei a minha jabuticaba daqui, a beija-flor ali, e coloquei lá, naquele cantinho ali, que pega muito sol nesse canto, gente. Esse cantinho que pega sol o dia todo. Por isso que a chuva de prata tá plantada aqui, porque ela precisa de muito, muito sol.